Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre sinapse. Quais serão os objetivos da nossa aula? Então, definir o que é uma sinapse e quais são os tipos de sinapse que nós vamos ter no nosso corpo. Vamos lá, então? Sinapse. O que é uma sinapse? Então, a sinapse, pessoal, é a comunicação entre os neurônios, mas não é só entre os neurônios, é entre o neurônio e também um órgão-alvo, que pode ser um músculo ou uma glândula. Então, o neurônio ele pode se comunicar com o músculo para gerar um processo de contração ou relaxamento, ou uma glândula, estimulando ela a secretar uma determinada substância, tá? Então, a sinapse não é só a comunicação entre neurônios, é entre os neurônios, mas também entre o neurônio e o órgão-alvo. Isso ocorre através de fatores químicos e elétricos que nós vamos ter ali nessa comunicação, tá? O local de passagem da informação e a atuação tanto de medicamentos quanto drogas é exatamente a fenda sináptica. Então, é o espaço que nós vamos ter entre um neurônio e outro neurônio, ou entre o neurônio e o seu órgão-alvo. Aquele espacinho nós damos o nome de fenda sináptica. É ali que vai ocorrer a passagem da informação e a atuação dos medicamentos, das drogas, vão atuar exatamente nessa fenda sináptica, tá? Nos receptores de membrana, que nós vamos ver mais pra frente. Então, aqui nessa imagem, nós como conseguimos ver, a comunicação entre os neurônios, que nós damos o nome de sinapse. E esse espaço é o que a gente chama de fenda sináptica, tá? E aqui a comunicação entre um neurônio e um músculo, por exemplo, uma fibra muscular, ali ocorrendo esse processo de comunicação também. Bom, nós temos dois tipos diferentes de sinapse. Nós vamos ter a sinapse elétrica, que é essa que nós estamos vendo aqui, e a sinapse química, tá? Então, só adiantando, elétrica, então são íons que vão passar ali, e a química são substâncias químicas. Mas calma aí, a gente já vai falar novamente sobre isso. E nós temos locais onde pode ocorrer essa sinapse. Então, nós podemos, entre os neurônios, tá? A sinapse axo-axônica. Então, é entre o axônio de um neurônio e o axônio de outro neurônio. A sinapse dendodendrítica. É entre o dendrito de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. A sinapse axodendrítica. Entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. E a sinapse axossomática, entre o axônio de um neurônio e o corpo celular ou soma do outro neurônio, tá? Então, esses são os tipos de sinapse que ocorrem entre os neurônios. Porém, a mais comum que vai ser encontrado é a sinapse axodendrítica, que é entre o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio. Bom, como que vai ocorrer o impulso elétrico? Qual vai ser o sentido desse impulso elétrico na sinapse mais comum, que é a axodendrítica? Então, aqui eu vou representar para vocês os dois neurônios, aqui o local onde está ocorrendo a sinapse, a comunicação. Então, o estímulo vai chegar através dos dendritos deste neurônio. Estes dendritos vão captar esse estímulo, para esse estímulo prosseguir por dentro do nosso neurônio. Aí, esses dendritos passam a informação para o corpo celular ou soma, tá? Passam, então, dos dendritos para o corpo celular ou soma. Do corpo celular, nós vamos passar para o axônio daquele neurônio.
até chegar no final do nosso neurônio, que é o terminal do axônio, também chamado de botão sináptico. Para essa informação prosseguir por dentro do nosso neurônio, é o que a gente viu lá. Nós temos o potencial de ação ocorrendo para que essa informação seja passada por dentro do nosso neurônio. Então, nós temos todo aquele processo de polarização, despolarização, repolarização, hiperpolarização, polarização novamente. Então, aquela aula sobre o potencial de ação é que ocorre para a passagem dessa informação que o nosso neurônio está mandando para o outro, tá? Então, aqui é o terminal do axônio. Aqui nós vamos ter, então, a sinapse, onde os neurônios eles não vão se encontrar. A gente vai ter ali um espaço que é chamado de fenda sináptica, onde vai ser passado a informação. Aí ela pode ser tanto elétrica quanto química, que a gente já vai falar, tá? E o dendrito do outro neurônio vai captar essa informação para prosseguir novamente por dentro deste neurônio, tá? Aí esse neurônio que está antes da fenda sináptica, né, daquele espaço, nós chamamos ele de neurônio pré-sináptico, porque está antes. O espaço ali é a nossa sinapse, e o neurônio que está depois da sinapse, da fenda sináptica, nós chamamos de neurônio pós-sináptico, tá? Então, aqui nós temos o sentido de propagação de um impulso nervoso, né, de um estímulo que o nosso neurônio está recebendo. Começa no dendrito, passa para o corpo celular, segue pelo axônio até o terminal do axônio. No terminal do axônio, ele vai se comunicar com outro neurônio. A comunicação a gente chama de sinapse. O espaço que nós vamos ter ali entre um neurônio e outro nós chamamos de fenda sináptica, onde ali pode passar tanto íons quanto substâncias químicas, que a gente vai falar que são os neurotransmissores. O neurônio pós-sináptico, ele capta essa informação através do dendrito, ok? Então, aqui mostra, ó, todo o processo de sinapse, a sinapse ocorrendo entre esse neurônio, ocorre novamente a sinapse aqui entre esse outro neurônio, passando então essa informação rápida de um neurônio para outro. Bom, falando um pouquinho sobre a sinapse elétrica. Então, a sinapse elétrica, ela é muito mais rápida do que a química. Porém, nós temos em menor quantidade no nosso corpo. E para ocorrer a sinapse elétrica, nós vamos ter ali proteínas chamadas de conexinas, que são proteínas que vão conectar um neurônio com outro neurônio. Através de um tubo de conexão, essa proteína ela vai criar um tubo de conexão chamado de junções comunicantes ou gaps. O que vai passar por dentro dessas junções comunicantes, desses gaps? Irão passar íons ali por dentro dessas junções comunicantes, alterando o potencial de ação do outro neurônio para que o estímulo prossiga por dentro deste neurônio. Então, é mais rápido essa informação, tá? E essa passagem de íons, ela pode ser tanto do neurônio pré-sináptico quanto do neurônio pós-sináptico. Então, a gente fala que a passagem de íons, ela ocorre nos dois sentidos. A gente fala que é bidirecional. E onde ocorre esse tipo de sinapse elétrica? Os locais que vão ocorrer são partes restritas do nosso cérebro, entre o neurônio e a musculatura lisa, presente lá, por exemplo, que eu coloquei aqui na imagem, no nosso tubo digestório, e também no nosso músculo estriado cardíaco, lá na musculatura do nosso coração, tá? Então, aqui representando a sinapse elétrica, ó, nós temos o neurônio pré-sináptico,
o neurônio pós-sináptico, aqui o espaço, que é a fenda sináptica, aqui, ó, aquelas proteínas chamadas de conexinas, que vão criar um tubo, lembra? Um tubo de conexão entre os neurônios, que nós damos o nome de junções comunicantes ou gaps. O que vai passar por dentro deste tubo? Íons para alterar o potencial de membrana do outro neurônio. E vocês estão vendo, ó, que esses íons eles podem tanto vir do neurônio pré-sináptico quanto para o pós-sináptico, quanto retornar do pós-sináptico para o pré-sináptico. Então a gente fala que o sentido da propagação desses íons na sinapse elétrica é bidirecional. Então, as características, vamos lá lembrar as características básicas de uma sinapse elétrica. É feita através das junções comunicantes, das proteínas conexinas. O que passa dentro dessas junções comunicantes? Íons. E ela é muito mais rápida para ocorrer. E também é bidirecional. Ocorre nos dois sentidos a passagem desses íons, tá? Diferente agora da nossa sinapse química. Sinapse química, o nome já está dizendo, vão ser substâncias químicas que vão passar de um neurônio para outro. E essas substâncias químicas nós damos o nome de neurotransmissores, tá? Essa comunicação ela é mais lenta e ela ocorre somente em um único sentido. Então, sempre vai passar do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E aí nós vamos ter diferentes tipos de neurotransmissores, como nós estamos vendo aqui. Adrenalina, acetilcolina, epinefrina, noradrenalina, norepinefrina, dopamina, serotonina, histamina, o GABA, que é o ácido aminogama butírico, tá? São todos exemplos de neurotransmissores. Nós vamos ter uma aula mais para frente falando sobre esses neurotransmissores e vamos ver que vai ter neurotransmissores que vai excitar a membrana daquele neurônio ou vai inibir a membrana daquele neurônio, tá? Quais os locais onde nós podemos ter essa sinapse química? Então, nós podemos ter a sinapse química ocorrendo lá no nosso cerebelo, no nosso sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático, e nos nossos músculos esqueléticos, a maioria dos músculos do nosso corpo. Então, a comunicação entre o neurônio e os músculos esqueléticos, né, estriados esqueléticos, ocorre através dessa sinapse química. Bom, então aqui mostrando uma representação numa imagem na sinapse química, ó, nós temos aqui as vesículas sinápticas, onde dentro dessas vesículas, ó, nós vamos ter as substâncias químicas que nós chamamos de neurotransmissores. Esses neurotransmissores serão liberados aqui, ó, na nossa fenda sináptica. O nosso neurônio pós-sináptico, ele vai ter na sua membrana como se fosse um ímã, um receptor desse neurotransmissor. Então, esse receptor vai se ligar a esse neurotransmissor, tá? O neurotransmissor se liga ao receptor e a informação prossegue dentro do nosso neurônio. Então, aqui nós temos a informação, né, a representação de uma sinapse química. E o que é importante a gente saber? Na sinapse química são passadas informações químicas. Essas informações químicas são o que nós chamamos de neurotransmissores. O neurônio pós-sináptico precisa ter um receptor específico para esse neurotransmissor. Ela é mais lenta e ela sempre vai ocorrer em um único sentido. Então, a informação passa do neurônio pré para o neurônio pós-sináptico. Ela não volta. Não ocorre como, não é igual ao que ocorre na
elétrica, tá? A química aqui só vai em um único sentido. Bom, quais são os componentes obrigatórios para a gente ter a sinapse química? Então, como nós estamos vendo aqui, nós precisamos ter a fenda sináptica, que é aquele espaço entre um neurônio e outro neurônio. Precisamos ter os neurotransmissores, que são as substâncias químicas, tá? Precisamos ter o receptor do neurotransmissor, certo? E a transferência é sempre em um único sentido, ela é unidirecional. Então aqui nós estamos vendo os neurotransmissores que vão se ligar a um receptor da membrana do outro neurônio, tá? Então esse neurotransmissor aqui está se ligando a um receptor específico do outro neurônio. Então, estes são os componentes que são essenciais para ocorrer uma sinapse química. E o que ocorre para esse neurotransmissor sair desse neurônio pré-sináptico e ser liberado na fenda? É o que a gente vai ver agora. Bom, lembra que a passagem da informação através do nosso neurônio, ela precisa ter a mudança do potencial de ação até chegar no terminal do axônio. Chegando lá no terminal do axônio, aquele potencial de ação, lembra a mudança da polaridade da membrana? Esse estímulo ao chegar no final do terminal do axônio vai abrir proteínas aqui, canais de cálcio. O cálcio vai entrar para dentro desse terminal do axônio, tá? Entrar para dentro desse neurônio pré-sináptico e vai grudar, né? Vai aderir a essa vesícula sináptica que está cheia de neurotransmissores. Ao grudar, como se fosse assim, um balãozinho e o cálcio grudando nessa vesícula sináptica. O cálcio, como sendo pesado, ele vai puxar essa vesícula sináptica para aderir a proteínas aqui da parte final do terminal desse axônio. A partir do momento que essa vesícula adere a essa proteína, a célula vai romper, vai abrir essa vesícula sináptica. A gente fala que a célula ela vai liberar esses neurotransmissores, vai abrir a vesícula por exocitose, exo para fora. Então vai liberar esses neurotransmissores para fora da nossa célula, caindo aqui na fenda sináptica. Bom, o neurônio pós-sináptico, ele precisa ter o receptor. O que vai ocorrer aqui? O neurotransmissor vai se ligar a esse receptor de membrana desse neurônio pós-sináptico. E aí, o que vai acontecer? Aí nós vamos ter, novamente, uma diferença do potencial de ação para seguir essa informação por dentro desse neurônio, tá? Então, nós vamos ter a mudança da permeabilidade iônica desse neurônio pós-sináptico. Essa mudança pode, então esse neurotransmissor pode estimular a passagem da informação ou inibir a passagem da informação. Por isso que a gente fala que nós temos diferentes tipos de neurotransmissores. Neurotransmissores que vão ser excitatórios e neurotransmissores que vão ser inibitórios, tá? Bom, vamos lá, vamos pensar então um pouco. O que acontece, né, quando a gente está despolarizando a membrana do nosso neurônio? Nós estamos começando ou estamos terminando o potencial de ação? E quando nós hiperpolarizamos a membrana do nosso neurônio? Nós estamos começando ou terminando o potencial de ação? Então, se a gente lembrar lá da aula do gráfico do potencial de ação, quando nós despolarizamos a membrana do neurônio, está no início do potencial de ação. Então, significa que ainda vai passar essa informação para o nosso neurônio. Nós estamos, então,
excitando o nosso neurônio para a passagem da informação, para a informação prosseguir. Por isso que quando nós despolarizamos a membrana daquele neurônio pós-sináptico, nós estamos fazendo o quê? Uma excitação da membrana para que o estímulo continue. Então nós falamos que nós vamos ter ali uma sinapse excitatória. Agora, quando nós hiperpolarizamos a membrana, no gráfico lá, a hiperpolarização é o fim do gráfico, porque depois o neurônio volta a ficar em repouso. Então, quando nós hiperpolarizamos, nós finalizamos aquele estímulo, aquela informação. Então, nós vamos inibir a informação daquele neurônio. Não vamos passar aquela informação, vamos fazer o processo de inibição. Então, nós vamos ter, então, a formação da nossa sinapse inibitória. Como eu falei para vocês, esta informação, essa excitação ou essa inibição é feita através dos neurotransmissores. Nós vamos ter neurotransmissores que vão excitar e estimular que a informação prossiga no neurônio, ou inibir, fazer com que aquela informação seja cessada ali, não passe a informação, não estimule o nosso neurônio pós-sináptico. Então, na sinapse excitatória, nós vamos precisar de neurotransmissores que vão estimular a passagem da informação. Então, o sinal da membrana, ele vai fazer o que com a membrana desse neurônio pós-sináptico? Vai despolarizar a membrana desse neurônio pós-sináptico. Vai iniciar o nosso potencial de ação, tá? Então, nós temos o processo da despolarização. Já na sinapse inibitória, nós estamos o quê? Hiperpolarizando a membrana do neurônio pós-sináptico, fazendo com que o potencial de ação finalize, termine ali. Então, a membrana desse neurônio pós-sináptico, ela vai ficar hiperpolarizada, finalizando o potencial de ação. Então, a informação ela é inibida, ela não é passada para este neurônio, tá? Então, nós hiperpolarizamos e finalizamos lá aquele gráfico, a informação ela é cessada ali. Bom, e o que acontece com esses neurotransmissores após a secreção? Esse neurotransmissor ele vai ficar eternamente ali na fenda sináptica, excitando ou inibindo o nosso neurônio para sempre? Não, pessoal. Nós vamos ter caminhos para com que esse neurotransmissor saia desta fenda sináptica, tá? Ele não vai ficar eternamente ali. Quais são as maneiras, então, da gente remover esses neurotransmissores ali daquela fenda sináptica? Bom, são 3 maneiras que nós temos. A primeira maneira é a captação celular. Então, o neurotransmissor, ele pode ser recaptado pela membrana pré-sináptica ou por uma célula da glia. Normalmente ali, lembra os pezinhos dos astrócitos? Os pezinhos dos astrócitos estão ali, eles recapturam, eles pegam esse neurotransmissor para dentro dele. A segunda maneira de remoção é a inativação enzimática. Então, nós podemos ter ali enzimas que vão inativar, vão destruir aquele neurotransmissor, inativando a função dele ali na fenda sináptica. E a terceira maneira de remoção é a difusão, é a saída desse neurotransmissor dessa fenda sináptica. Então ele sai para fora da fenda sináptica e aí ele é recapturado, ele é reabsorvido, por exemplo, pelos vasos sanguíneos que estão ali próximo deste neurônio. Tá? Então é dessa maneira que esse neurotransmissor vai ser removido ali da fenda sináptica, ou por captação celular, ou inativação enzimática, ou difusão para fora da fenda sináptica. Tá?
Aqui são os exemplos de neurotransmissores que a gente comentou ali. Então, adrenalina, noradrenalina, dopamina, ocitocina, o GABA, a acetilcolina, o glutamato, as endorfinas e as serotoninas, tá? Mas esses neurotransmissores nós vamos falar em mais detalhes nas nossas próximas aulas. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.